Olá, queridos, graça e paz, boa noite a todos os irmãos que estão conosco neste momento, para que nós juntos venhamos realizar a poderosa oração da noite nesta grande campanha a qual estamos vivendo na fé de Daniel. São 21 dias de comunhão, 21 dias de devoção, de oração, de aproximação e jejum para alcançar favor de Deus, bondade, misericórdia, graça, e certamente a cada dia Deus tem derramado uma porção do céu de tudo aquilo que Deus tem para com as nossas vidas, e certamente nessa noite não será diferente. Por quê? Porque essa noite é a 15ª noite desse jejum, desse propósito, desta oração. Portanto, já reúna a sua família aí em frente à televisão, reúna seus familiares, envie essa mensagem por meio de compartilhamento para os seus contatos, para o maior número de pessoas que você puder nessa hora. Muito importante para que todos também sejam alcançados por esta oração, tá bom? Deus tem uma direção para as nossas vidas nessa noite e nós iremos realizar a poderosa oração do Pai Nosso. Oração essa que traz o favor de Deus, o governo de Deus, o estabelecer das suas vontades sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, e certamente Deus cumprirá um propósito em nós nessa noite. Você crer? Se você crer, fique conosco. Aos irmãos que estão conosco aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos a este canal. Esse canal tem o intuito de te abençoar por meio da oração. Hoje, nessa noite, eu vou orar por você e vou unir a minha fé com a sua. Eu não sei o que está travado em sua vida, mas certamente se Deus nos uniu aqui é para que houvesse um destravar, houvesse um romper da parte dele. Eu não creio em acaso, eu creio nos propósitos de Deus. Por isso Deus me uniu com você aqui hoje para que eu possa interceder pela sua vida, tá bom? Irmãos, preste muita atenção. Hoje é a 15ª noite desse propósito. Já estamos rompendo em oração, rompendo em comunhão, rompendo no jejum, e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Estamos mais revigorados, mais fortalecidos espiritualmente. Tenho ouvido testemunhos de tudo quanto Deus tem feito e certamente fará na sua vida, tá bom? Já prepare a água do propósito, uma garrafinha de água, se você está aqui pela primeira vez, uma garrafa com água, cuja qual, dentro desses próximos dias, até o 21º, você não acrescentará nenhuma outra água dentro dessa garrafa. Ao contrário, nós iremos orar com essa mesma garrafa até o dia 17, quando se finda esse jejum. E somente tirando uma porção de cada dia, tomando dela, enfim, enviando para um familiar, ungindo alguém, usando a fé para que Deus opere, mas não acrescente nessa garrafa, tá bom? Porque a Bíblia fala que tudo que é consagrado está separado. Não se pode acrescentar, não se pode tocar. Então, esse é o intuito de separarmos e santificarmos essa água para Deus dentro desses 21 dias para a glória de Deus. Meus queridos, você crê em profecia? Eu quero ser profeta de Deus hoje, nessa noite para a sua vida. Eu quero declarar que os céus vão descer sobre a sua casa. E se os céus vão descer na sua casa, tudo que é maligno, tudo que é julgo, tudo que é ao contrário, negativo, certamente perderá força. A Bíblia diz assim que em uma casa não se pode obter dois espíritos. Ou é um espírito bom ou é um espírito mau. Como de duas torneiras, ou de uma torneira não se pode sair dois tipos de água. Ou é água boa ou é água ruim. O Espírito de Deus, ele não habita no templo sujo. Isso não quer dizer que ele não tem a capacidade de descer em uma casa suja. Ao contrário, o Espírito até desce em uma casa suja. Mas para permanecer, a casa tem que estar árida. A casa tem que estar limpa. A casa tem que estar santificada, adornada para a glória de Deus. E hoje, nesta noite, nós iremos orar para que o Senhor faça uma limpeza em sua casa, para que o Senhor faça uma limpeza em seus filhos. Eu não sei qual é a causa, eu não sei qual é a pessoa cujo quem você intercede, você clama a Deus por uma libertação, por uma transformação. Por isso estamos determinados a orarmos a oração do Pai Nosso, porque o governo de Deus se estabelecerá e o Espírito de Deus se apossará do seu lar, da sua vida nessa noite, tá bom? Você crer? Abra as suas mãos e diga assim: eu creio, eu tomo posse para a glória de Deus. Portanto, coloque aqui nos comentários abaixo
no chat dizendo assim: a minha casa será purificada para a glória de Deus. Escreva seu primeiro nome e escreva a seguinte frase: a minha casa será purificada para a glória de Deus. Se você acredita, faça isso. Os que não é inscrito no canal, não esqueça, até o fim desse vídeo, se inscrever. Até o fim desta live, desta oração, se inscrever neste canal, ativar o sino de notificações, marcar a opção de todos. E também os irmãos que já podem nesse momento, dê um like, curte aí o gostei, porque o YouTube já envia essa oração para mais pessoas. É muito importante. Você me ajuda a evangelizar e certamente o nome do Senhor é glorificado. Tá bom, queridos? A oração do Pai Nosso ela é tão interessante que ela começa dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você sabe que o significado da tradução, na tradução, a palavra pastor é pai. Quando Jesus ensina os seus discípulos a fazer essa oração, ele disse: quando orais, o dever de orar, quando orais, orais assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Nós vemos que essa oração do Pai Nosso, ela entra em conexão com a oração que Davi fez, tão poderosa, a oração mais poderosa, como eu ensinei nesta manhã passada, que é a oração do Salmos 23. Que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso é uma oração de governo, uma oração de confiança, de convicção. Quando Jesus ensina os seus discípulos a fazer a oração do Pai Nosso, Jesus estava dizendo para os seus discípulos que essa oração certamente era a única oração que fazia com que o mundo espiritual se conectasse com o mundo físico de uma maneira rápida, de uma maneira precisa, de uma maneira imediata. Lembra quando a Bíblia fala que o que ligardes na terra, Jesus falou isso para Pedro: o que ligardes na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado nos céus. O que Jesus estava falando para Pedro? Pedro, enquanto você tiver a chave em suas mãos, a chave, entenda isso, para Jesus falar isso para Pedro, Jesus deu uma chave na mão dele. Ele disse: sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, dar-te-ei as chaves, e o que ligardes na terra será ligado no céu. O que desligar na terra será desligado nos céus. Para mim conectar o mundo espiritual, eu tenho que ter uma chave. E dentro desta oração, como Davi fez, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi estava dizendo: o Senhor é meu pai. Sabe por que o Senhor é meu pai? Porque eu já tenho a chave. Ele já entregou a chave na minha mão. E agora eu tenho autoridade para conectar o mundo físico com o mundo espiritual. E quando você conecta o mundo físico com o mundo espiritual, Deus muda o ambiente que você está vivendo. Sabe por quê? Porque os céus descem. Na medida que você conecta o mundo físico com o mundo espiritual, os céus descem sobre a sua cabeça. Os céus descem no ambiente que você está. E eu quero declarar aqui que Deus fará os céus descer na sua casa, onde você se encontra agora, para estabelecer governo, para estabelecer princípios. Jesus ensina aos seus discípulos: quando orares, orais assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Olha aí, os céus descem, venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade. Porque quando você crer no nome do Senhor, porque o nome dele não é Deus, o nome dele é Jeová. Existem diversas ramificações ao nome do Senhor: Jeová Jiré, Jeová de Savaó, Jeová Nissi, Jeová Rafá, diversos nomes que dão ramificações ao nome do Senhor. Deus é que Ele é. Mas a Bíblia fala que no Novo Testamento Ele não é só Senhor, também Ele é Pai de todos. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que bradou para Jesus enquanto estava descendo as águas, após se levantar e o Espírito repousar sobre ele, coloca uma chave na mão de Cristo. Quando o Espírito de Deus repousa sobre a vida de Jesus, após batizar aquele dia, o Espírito de Deus coloca uma chave na mão de Cristo. O
Que chave é essa? A chave que lhe dá direito de conectar os mundos, conectar os céus com a terra. E quando ele conecta os céus com a terra, o céu se abre e uma voz brada nos céus dizendo: esse é o meu filho amado, a quem eu tanto me comprazo. Sabe por quê, querido? A chave de autoridade, de paternidade, Deus dá para quem é filho e para quem reconhece que ele é pai. Por isso que Deus brada para Jesus naquelas águas dizendo: esse é o meu filho. Sabe por quê? Porque esse teve direito de receber a chave do reino. Esse teve a autoridade de conectar os mundos por conta da sua santificação. Jesus se santificou, se resguardou até o jejum. Não operou milagre, não revelou, não curou, não expulsou demônio. Jesus apenas estava em consagração na leitura da palavra, na devoção. Onde ele ia em devoção. Ele ia em comunhão, na leitura da palavra, em santificação. Se resguardou até os 30 anos para se batizar. Então assim o Pai confiar a chave em suas mãos. Porque o que Jesus ensina aos seus discípulos é: venha a nós o teu Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade. Porque eu primeiro santifico o nome do Senhor. Como? Santificando a minha vida. A pergunta que não quer calar é: para que as vontades de Deus prevaleçam na sua vida, para que os céus desçam na sua casa, você tem se santificado? Você tem se separado para Deus? Você tem se resguardado no Senhor? Você tem levado os momentos de intimidade com o Senhor? Porque é necessário para que haja um estabelecer de Deus em nossas vidas. Por isso que antes de Deus cumprir as suas vontades nas nossas vidas, certamente Ele vai querer esquadriar os nossos pensamentos, sondar os nossos pensamentos, esquadriar o nosso coração, para perceber e para sondar quais são as nossas intenções. Deus não pode confiar uma chave na mão de quem não está preparado, na mão daquele que ainda não entendeu o reino, não entendeu quem ele é. Quando eu disse que Jesus entrega a chave para Pedro, Jesus só vai entregar aquela chave para Pedro mediante uma pergunta que Jesus faz a todos os seus discípulos, dizendo assim: quando andam falando de mim por aí, o que dizem ao meu respeito? Diversos discípulos responderam: olha, te chamam de falso profeta, te chamam de Beelzebul, te chamam de Moisés, outros de Elias, te chamam de mentiroso. E aí Jesus pergunta: Pedro, e para você o que falam? Pedro falou: para mim não importa o que falam a teu respeito, porque para mim tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Se alguém que está conectado ao mundo espiritual, e quem está conectado ao mundo espiritual está separado, está santificado, não importa, não liga para o que falam. Quem está separado, quem está vivendo a vida de comunhão, independente daquilo que estão dizendo, falando ao seu respeito, independente das críticas, independente das palavras, tem uma mente formada, uma mente transformada e convicta na palavra de Deus. Por isso que Pedro diz: eu sei quem tu és o Cristo para mim, o Filho do Deus Altíssimo. Não importa o que os homens falam, não importa o que os homens dizem, o que os fariseus dizem. O que importa é a convicção e a fé que eu tenho em quem tu és. Sabe o que é isso? É mente determinada. Deus não vai entregar a chave para quem ainda tem uma mente imatura, para quem ainda tem uma mente influenciada, para quem ainda não tem uma mente transformada a ponto de não se contaminar contra as palavras. Sabe o que Deus está falando para alguém nesta noite, nesta hora? Para de se conformar com aquilo que dizem. Para de se limitar com as metas que as pessoas colocam na sua vida. Você precisa ir além, você precisa romper. Você precisa ter convicção de que Deus é na sua vida. De o que Deus é na sua história. O que o Senhor é na sua vida. Será que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos? Ou será que Deus se limita ao que falam ou ao que pensamos? Deus não se limita, querido, ao que falam ou ao que dizem. Por isso Deus quer confiar algumas chaves nas suas mãos. Mas para confiar algumas chaves nas suas mãos, a mente ela tem que estar preparada. Romanos capítulo de número 12, a Bíblia diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos para a renovação da vossa mente. E aí experimentei a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu nunca vou experimentar a vontade de Deus se a minha mente for uma mente conformada. Deus está dizendo para alguém nesta noite: deixa de se conformar com a situação que você está vivendo. Deus está te chamando para santificação. Deus está te chamando para separação, para comunhão, porque tem coisa grande para Ele realizar na sua vida.
Deus quer estabelecer propósito. Deus quer estabelecer princípio aonde Deus te inseriu. Nesse ambiente que Deus te colocou, Deus quer estabelecer princípio. E uma vez que Deus estabelece princípio, são as vontades dele que prevalecem. Então nós precisamos entender e ter convicção de quem é o Senhor em nossas vidas. Nós precisamos ter essa convicção de quem Ele é na nossa história. Chamar o Senhor para perto através da comunhão, da oração, para que Ele possa confiar nas suas mãos essa chave que vai lhe dar direito de abrir portas onde não tem paredes. Essa chave é a chave de Davi, querido. A chave que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Por que é chamada a chave de Davi? Porque Davi tinha um coração segundo ao de Deus. O coração de Davi entrou nos céus sem ninguém pegar o coração dele na mão e levar. O coração dele rompeu os níveis espirituais. Como é que o físico entra no mundo espiritual? Porque o coração de Davi, ele conseguiu romper o mundo físico e entrar no mundo espiritual a ponto de Deus dizer: esse aí é segundo o meu coração. Porque o coração dele não está na terra, está no reino. O coração dele está no Senhor. E aonde está o seu coração está o seu tesouro. Davi era chamado segundo o coração de Deus porque ele rompe. E nós precisamos romper e se entregar em comunhão, em oração, em devoção diante do Senhor, para que nós possamos alcançar o nível da comunhão. Deus quer confiar algumas chaves nas suas mãos, mas entenda algo que eu vou dizer para você. Chaves o pai só dá para quem é filho. Chaves a mãe só dá para quem é filho. Querido, o filho não precisa bater na porta da casa do pai. O filho não bate na porta quando ele quer entrar na casa. Porque o filho tem a chave é o acesso. Sabe o que Deus está dizendo? Eu queria te entregar algo para você tão grande. E você ia entender de fato quem você é em Deus. E quando você entender de fato quem você é e quem Deus é para você, que Ele é Pai. Ele é muito mais do que Senhor. Por isso que o salmista Davi fala: o Senhor é o meu pastor. Sabe o que ele está falando? Alguém ora e diz que Ele é Senhor, mas para mim Ele é Pai. Porque eu alcancei um nível de intimidade, eu alcancei um nível de liberdade com Deus, a ponto de Deus me dar acesso aos lugares mais ocultos, aos lugares que homem nenhum pode acessar. Somente aqueles que procuram apresentarem diante de santificação. Deixa Deus ser Senhor de quem está chegando agora. Deus está falando: para você eu quero ser pai. Sabe por quê? Se eu for pai para você, você entra na casa. Se eu for pai para você, a porta abre para você. Se eu for pai para você, eu te dou acesso para entrar onde você quiser. Você está entendendo isso? Mediante ao propósito. Nós precisamos amadurecer a nossa mente e entender que em Deus nós temos direito antes da fundação do mundo. Não tem a ver com fazer uma campanha e falar para Deus: Deus, cria uma bênção para mim. Deus, prepara uma bênção para a minha vida. Não tem a ver com isso. As bênçãos que Deus já constituiu para mim, para a sua vida, já estão formadas nas regiões celestiais. Lá em Efésios 6, Efésios capítulo 1, no verso 6, a Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. E nos constituiu para sermos predestinados para ser chamados filhos. Está na hora de assumir a identidade que o Pai quer nos dar, querido. Para que o governo dele seja estabelecido nas nossas vidas. Um filho não mendiga o pão. Davi falou: eu fui jovem, hoje sou velho. Fui moço, sou velho hoje. Mas em toda a minha descendência eu nunca vi um justo mendigar o pão e jamais a sua descendência passar fome. Davi falou: em toda a minha vida eu não vi o justo mendigar. Sabe por quê? Porque eu ensinei ele a ser filhos. Está na hora de você aprender a ser filho. A Bíblia diz assim: enquanto o herdeiro, e herdeiro é filho, enquanto o herdeiro for um menino, nada diferencia ele de um escravo, ainda que esse seja dono de tudo. Ou seja, um escravo, ele pode ter o que for, mas ele nunca consegue desfrutar do que ele tem. Ele não consegue usufruir daquilo que é dele, ainda que seja dele. Porque a mente escrava, ela não consegue se desprender. A mente escrava, ela não consegue administrar o tesouro. A mente escrava, ela não consegue administrar a riqueza. Porque a mente do escravo é uma mente conformada para aquilo, para fazer aquilo, viver naquilo.
Sabe o que Deus está dizendo? Você não é escravo, você é filho. Você não é escrava, você é filha. Deus tem herança para você. Por isso que Deus está dizendo, eu quero entregar nas suas mãos a chave que tem poder de ligar os mundos. E certamente se você ligar os mundos, as vontades de Deus serão estabelecidas sobre a sua casa, sobre os seus negócios. Tá para nascer o demônio que vai travar esse negócio. Tá para nascer o demônio que vai prender esse papel. Tá para nascer o demônio que vai botar as patas nos seus familiares, no seu filho. Satanás vai ter que tirar as patas do que é seu, porque o governo de Deus será estabelecido. E quando o governo de Deus é estabelecido, na minha e na sua vida, Deus estabelece uma resistência, aonde o diabo tem que confessar e bater retirada. Lembra que Jesus recebeu a paternidade nas águas? Ele foi direto para o deserto. Para quê? Ser tentado por Satanás. E justamente na paternidade, Satanás prova Jesus. Querido, o diabo não quer saber quem sou eu dentro da igreja, ou o que eu vou buscar dentro da igreja. O diabo está muito incomodado se você já entendeu quem é você. Porque certamente quando você entende quem é você, você não vai pelaquilo que você vai buscar. Você vai para a igreja pelaquilo que você já tem direito. Direito de adorar, direito de reivindicar a comunhão, o reino de Deus. Por isso que a Bíblia diz, buscai o reino do céu e a sua justiça, e as coisas demais serão acrescentadas. Porque quando a gente estabelece o reino de Deus como um princípio, certamente a gente começa a viver como Deus quer. Os princípios de Deus fazem nos viver da maneira que Deus quer. Quando o diabo vem, atenta Jesus e fala, se tu és o filho de Deus. Olha, justamente ele toca na paternidade. Porque o diabo, Satanás hoje em dia está ferindo a paternidade das pessoas. As pessoas estão procurando atração. As pessoas estão procurando emoção. As pessoas dizem, não, mas eu chorei. Hoje em dia as pessoas choram até com um filme emocionante. Deus não é emoção, querido. Deus é uma certeza e uma convicção. Deus é uma certeza e uma convicção. Por isso que ele está dizendo, eu sou pai para você, sou governo para a sua vida. Você precisa confessar isso. O que eu sou para você? Eu sou Senhor e não sou pai? Porque talvez Deus está sendo Senhor para muitos e não sendo pai. Então o que ele está dizendo, as pessoas só conseguem me ver como Senhor. Senhor da bênção, Senhor da prosperidade, Senhor que me honra, Senhor que faz, Senhor que guerreia por mim. Mas muitas das vezes Deus fala, tudo que eu queria que você aprendesse a me chamar de pai. Porque se você me chamasse de pai, a porta eu abriria para você. Chaves eu te daria. Você não ia ter que bater em portas. Você não ia ter que fazer campanha para a porta se abrir. Sabe por quê? Porque a chave de governo de Deus já estaria estabelecida nas suas mãos. Certamente você teria acesso. Deus quer colocar acessos nas nossas vidas nesses dias, querido. Deus quer mostrar para nós que nós fazemos parte do reino. Antes da fundação do mundo, antes da criação de tudo isso, nós já fazíamos parte do reino. O reino de Deus não é o nosso destino. O reino de Deus é a nossa origem. Nós não iremos para o céu, para lá nós voltaremos, porque fomos formados no seio do Senhor, fomos elegidos neles antes da criação do mundo. Foi o que ele falou para Jeremias, antes que eu te formasse, eu já te conhecia. E antes de sair do ventre da sua mãe, eu já te constituí profeta. Onde você me constituiu? Nas regiões celestiais, querido. Eu já te consagrei, já constituí uma bênção tal para a sua vida. Eu já constituí um destino para você. Eu já inseri um propósito para você viver. E Deus está dizendo, está na hora de viver esses propósitos. Porque se você começar a viver esses propósitos, as coisas vão começar a fluir. Você não vai parar simplesmente por conta de um levante. Você não vai parar em meio às tentações, os ataques espirituais. Os ataques espirituais não param a vida daquele que está alicerçado no reino. Deus quer te alicerçar nessa noite. Deus quer te inserir o propósito. Deus quer colocar uma chave de governo nas suas mãos. E talvez essa chave está nas garras de Satanás. E Deus está falando que está na hora de tirar das garras de Satanás o governo e devolver essa chave para as tuas mãos. Quem tem que governar a sua casa é Deus. Não é o Zé Pilintra. Quem tem que governar a sua casa não é o espírito do vício, o espírito de morte, o espírito de briga, de confusão, de separação. Não é o espírito de miséria. Não, quem tem que governar é o Senhor, porque ele diz em Salmo 127, se eu não edificar a sua casa, quem é que vai edificar? É em vão. O homem edificar em vão, quem dirá demônios. E Deus está falando, está na hora de se levantar como ferramenta da parte de Deus, para você ver o romper,
Eu vou orar por você, o Espírito de Deus se apoderará da sua vida nessa noite. Satanás falou: Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus falou: é o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do meu Pai. Ele não fala do meu Senhor, ele fala do meu Pai. Porque no Novo Testamento ele é Senhor, no Novo Testamento ele é Pai de todos. Deus está falando, está na hora de a gente deixarmos de se voltar a Deus, enxergarmos como um Senhor e começar a enxergar Ele como Pai. Deus quer um relacionamento contigo. Deus quer te fazer resistente em meio aos ataques. Jesus resistiu aos ataques do diabo porque ele estava firmado. E toda pessoa que está firmada no reino resiste. Toda pessoa que está firmada no reino está debaixo de uma submissão. Romanos, melhor dizendo, Tiago 4. Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, então ele fugirá de vós. Sabe o que ele está dizendo? Quando você está debaixo de uma sujeitação de paternidade, de um princípio de paternidade. Deus quer te dar paternidade, querido. E muitas das vezes, muitas pessoas não têm pregado paternidade. Paternidade te conecta ao Pai. Paternidade te conecta ao plano perfeito. Paternidade conecta à ideia original. Te faz você voltar à origem daquilo que o Pai quer de ti. Ele é Pai. Por isso que quando Davi faz essa oração, Deus faz o rebuliço. Deus envia o profeta para ungir ele como rei. Na mesma hora que Davi faz essa oração, o rebuliço acontece. Ele diz: Senhor, Tu és o meu pastor. Pode ser Senhor para muitos, mas eu te vejo como meu Pai. Como Jesus disse para o diabo: eu tenho um Pai. A palavra que sai da boca do meu Pai é essa que me suple. Eu não vou negociar os princípios. E muitas vezes nós estamos negociando as vontades de Deus, os princípios de Deus por algo barato, por algo rápido, por algo que podemos dizer que é artificial, por algo que não tem conteúdo. Uma pedra com gosto de pão. Talvez você pode estar querendo comer um pão, mas não vai deixar de ser uma pedra, porque não é dentro do tempo de Deus, não é como Deus quer. O que foge do propósito de Deus passa a ser pedra pintada de pão. É isso que o diabo tem a oferecer às pessoas. Lembra daquele ditado que as pessoas dizem: olha, parece que alguém está comendo pão que o diabo amassou. Querido, o pão que o diabo tem para alguém não dá nem para se amassar. Porque ele não tem pão, ele tem pedra. Quem tem pão é Jesus. Quem tem pão? Jesus disse: eu sou o pão da vida. O que Jesus estava dizendo? Meu Pai tem pão. Se Jesus era o pão, era que o Pai enviou o pão para suprir a fome dos necessitados na terra. Jesus foi enviado como um pão da vida. Jesus falou para os seus discípulos assim: pode um filho pedir pão para um pai e teu pai lhe dá uma pedra? Digamos que os discípulos respondem: não. É uma aula. Uma pergunta. Pode o filho pedir pão para o pai e teu pai lhe dar uma pedra? Aí os discípulos falam: não. Pode o filho pedir peixe para o pai e teu pai lhe dar uma serpente? Não. Então, o diabo foi burro nessa situação. Ofereceu pedra em vez de pão. E quem oferece pedra não é pai. Quem oferece pedra é o inimigo. Porque o inimigo tende em querer se oferecer, em querer oferecer algumas pedras para te ver tropeçar. Só que Deus está dizendo: não aceita essas propostas, não aceita essas pedras, não caia nesses laços, não caia nessas enroscadas. Não negocie a sua fé por algo barato. Não negocie o que o reino te proporcionou. Não negocie essa chave que os céus te deu por algo que não tem valor. O que Deus te entregou é algo valioso, querido. O que Deus te entregou é algo valioso, querida. Não negocia. Assim te diz o Senhor neste momento. Assim te diz o Senhor nesta hora. Não troca a sua paternidade. Não perca o seu relacionamento com o Senhor. Você é íntimo de Deus. Tudo que Deus quer que você preserve por essa intimidade, por essa comunhão, por essa, aleluia, por esse relacionamento. Então eu quero orar por você nessa hora, a oração do Pai Nosso. E a oração que Davi fez tão poderosa: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Porque quando Ele é Pai, não te falta nada. Talvez se Deus está sendo o Senhor da sua vida, algumas coisas podem estar te faltando, mas eu te garanto que como Pai nada te falta. Porque Ele supre a vontade do Pai, do Filho. O Pai supre a vontade do Filho. Quando Ele for Pai, certamente você não será carente.
Pastor, eu posso ter Deus como meu Senhor, mesmo sendo Deus e andar carente? Sim. Porque Senhor, você pode fazer todas as coisas de seu Senhor. Você pode fazer o dinheiro de seu Senhor. Você pode fazer o carro de seu Senhor. Você pode fazer os bens de seu Senhor. Você pode fazer até pessoas de seu Senhor. Até pessoas nós chamamos de Senhor. Mas agora, o Pai Celestial é o único. Abba, Pai, o único. Por isso que ele diz, pode uma mãe esquecer o seu filho, mas eu não se esqueço porque eu sou Pai Celestial. E o Pai Celestial, ele vai muito mais além que o Pai físico. O Pai Celestial vai muito mais além que os pais físicos. Ele pensa mais profundo. Ele não tem data de durabilidade. Ele não tem prazo de vencimento. Ao contrário, ele disse, antes que houvesse dia, eu sou e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem é que vai impedir? Eu quero orar por você nessa hora. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa estabelecer o teu governo sobre esta casa, Senhor. Algumas pessoas verão portas se abrir, porque o Senhor confiará, Senhor, chaves em tuas mãos. São chaves de paternidade, chaves de governo. Que o Senhor possa, Senhor, realizar os seus feitos nesta casa. Realizar a tua vontade nessa casa. Que tudo que estava desalinhado nessa casa, o Senhor possa inserir no seu devido lugar. Coloca as coisas no seu devido lugar. Glorifica o seu nome. Eu declaro isso nessa hora em oração, meu Pai. Faz a tua obra. Realiza o teu querer. Realiza a tua vontade, Senhor. Quebra toda, Senhor Deus. Quebra todo o empecilho, quebra todo o impedimento, quebra toda, Senhor, sentença que veio, Senhor, para neutralizar essa pessoa de romper, de buscar a aproximação de Deus. Todas as palavras que vieram para influenciá-la, joga por terra nessa hora, Deus. Tudo aquilo que veio, Senhor, para acorrentar os filhos, para acorrentar a casa, para acorrentar a família, seja cancelado nessa hora, seja anulado nessa hora, que o teu Espírito vai de encontro a esta casa, porque, Senhor, Tu és o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verde pasto, guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da sua justiça, por amor do teu nome, Senhor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ó Senhor, a tua vara e teu cajado me consola, Pai. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transbordará. Certamente bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. Eu habitarei na sua casa, Senhor, por longos dias, e tu serás o meu Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Senhor. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Deus, cair em tentação, mas nos livra de todo mal, porque teu é o poder, teu é a glória. Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, Senhor. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todo mal, porque teu é o reino, tua é a glória, para todos sempre. O louvor seja teu e amém, Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos nessa hora, Senhor. Te agradecemos pelo teu governo e cada ambiente que o seu governo for estabelecido nessa hora, cada ambiente que o seu governo estabelecer nessa noite, na casa dessa mulher, na casa deste homem, na empresa, no lugar onde ele se encontra agora, onde havia uma enfermidade, essa enfermidade cai por terra, porque o governo de Deus é estabelecido aí. Onde havia, Senhor, uma confusão, essa confusão acaba, porque o governo de Deus é estabelecido aí. Onde houve uma guerra, esta guerra cessa, porque o governo de Deus é estabelecido aí. Onde havia, Senhor, um desânimo, esse desânimo cessa, porque o governo de Deus é estabelecido aí. Senhor, estabelece teu governo e alinha, Senhor, esse ambiente, alinha essa casa, coloca
tudo no seu devido lugar. Eu declaro, ó Senhor, eu declaro que essa casa é alinhada, eu declaro que seus propósitos são estabelecidos mediante essa família, Senhor. Aqueles que estavam fracos, receba força. Aqueles que estavam caídos, Deus te coloca de pé. Aquele que estava talvez desmotivado, Deus injeta em ti renovo e motivação espiritual para você se pôr de pé e acreditar que tem um Pai zelando por você, um Pai que te dá acesso, um Pai que te dá autoridade nessa noite para poder conectar o mundo físico com o mundo espiritual. E o que for ligado nessa hora será ligado no céu, e o que desligar aqui na terra também é desligado no céu. Nós desligamos, Senhor, toda doença, desligamos, Senhor, toda afronta, desligamos, Senhor, toda desconcordância, desligamos toda enfermidade, todo vício, meu Deus, desligamos toda traição, toda separação, desligamos toda mentira, toda calúnia, e o seu nome é glorificado sobre essa casa, sobre essa família, para a glória de Deus. Eu abençoo, Senhor, a esta pessoa, a esta mulher. Abençoo, Senhor, essa família que se reúne para orar conosco, que se reúne para interceder conosco. E certamente, Deus, o Senhor faz o sobrenatural. Certamente o Senhor faz o impossível acontecer. Assim eu te peço, Deus, encarecidamente, realiza a tua obra, Senhor, neste lar, nesta família, e glorifica o teu nome. Os que crêem digam amém. Graças a Deus. Aqueles que certamente, eu creio que o Espírito Santo visitou pessoas aí, correntes foram quebradas no mundo espiritual, eu acredito. Aqueles que estão nos ajudando no projeto Ação Social, levantando as 300 cestas básicas, inclusive o nome já está aqui. Quero agradecer àqueles que têm semeado, depositado, acreditado nesse projeto, nessa missão cujo Deus colocou no nosso coração. Projeto esse chamado Missão Beit-Lehem, em Casa do Pão. Há um mês mais ou menos Deus colocou isso no meu coração, e eu tenho ido em casas levar o mantimento e visto Deus trabalhar de uma maneira especial. Porém, pelo alto número de pedidos, pelo alto número de demandas de socorro, pedido de ajuda, esse mês, do dia 7 até o dia 17, nós levantamos uma ação. Nós estamos realizando, se movendo em uma ação para levantar 300 cestas básicas e ajudar 300 famílias. E você pode contribuir e ajudar a ajudar essas 300 famílias, semeando uma cesta básica, e certamente Deus honrará em nome do Senhor Jesus. O intuito é levar esse pão, esse mantimento à casa das pessoas, e suprir a sua fome, e certamente saciar a sua sede pela palavra, em nome do Senhor Jesus. Você pode ser as mãos que me dêem condições, e eu serei os pés que alcançará essa casa. Inclusive vou deixar na descrição o número da conta para aqueles que querem ajudar. Ajude esse projeto, me ajude a levantar essas 300 cestas básicas até o dia 17, quando encerra o nosso jejum de Daniel. Certamente eu quero colocar o seu nome nesse caderno, debaixo desse jejum. Quero estar orando por você, não só durante o jejum, mas após o jejum estarei clamando pela sua vida. Continuarei clamando para que Deus assim responda e honre. O que está escrito em Salmos 41 certamente se cumprirá na sua vida. O Deus que honra aqueles que se atentam ao clamor do pobre, o Deus que abençoa na terra onde Deus te constituiu, certamente Ele fará isso. Não é questão de troca, é uma questão de honra, porque Ele diz: eu honro os que me honram, mas quem me desprezar serão desprezados. Então nós temos uma ordem de Deus para levantar essas 300 cestas básicas. Você pode contribuir para isso semeando essa cesta básica, ou se você quer que eu retire no local, me ligue para que eu possa fazer isso. Certamente juntos faremos uma família feliz. Amém, queridos? Eu quero pedir a colaboração dos irmãos para que me ajude nesse propósito, nesse projeto, e certamente Deus irá te honrar de maneira rica. Bem, queridos, foi uma honra estar aqui orando por você, foi uma honra estar intercedendo e liberando essa palavra dos céus para a sua vida. Você possa compartilhar com todos os seus familiares nessa hora, tá? Eu te aguardo 5 horas da manhã, 5h30, para a glória de Deus. Deus abençoe, queridos. Um beijo, que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa.
e sobre toda a sua família. Até logo.